Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol estava alto no céu de Willow Creek, iluminando o clube de golfe particular, um refúgio reservado à elite da cidade. Os fairwais estavam impecavelmente aparados, os bunkers perfeitamente moldados e as árvores centenárias projetavam sombras suaves sobre o green. O ar cheirava a grama recém-cortada e a elegância discreta do clube. Serena Johnson, uma mulher negra na casa dos 40 anos, caminhava graciosamente entre os jogadores. Vestida com um traje de golfe branco e um chapéu combinando, ela chamava a atenção não apenas por sua elegância, mas também por sua aura de dignidade e confiança. Serena era respeitada por seus amigos e conhecidos por sua inteligência, senso de justiça e integridade. Naquele dia, Serena decidirá passar uma tarde tranquila com alguns amigos próximos, desfrutando de um merecido relaxamento. O céu azul e o som do canto dos pássaros pareciam anunciar uma tarde comum. Mas, à sombra dos gramados, alguns membros do clube observavam. Richard Carrington, um homem branco na casa dos 60 anos, e seu filho Mark, um arrogante rapaz de 28 anos. Olhavam para Serena com uma hostilidade mal disfarçada. Sua riqueza e status social lhes davam a impressão de que podiam fazer qualquer coisa. Desde que Serena chegou ao clube, eles guardavam ressentimento. A presença de uma mulher negra entre os privilegiados desafiava seu senso de superioridade. Enquanto Serena se preparava para dar sua última tacada, Mark Carrington pegou uma bola de golfe e a jogou com força em sua direção, seguido por outras de seu pai e alguns cúmplices. Uma atingiu Serena no braço, outra roçou seu rosto. O efeito surpresa foi completo. Serena cambaleou levemente, surpresa e magoada. O riso cruel dos homens brancos ecoou, tentando humilhá-la publicamente. Mesmo assim, Serena não perdeu a compostura. Sua dignidade permaneceu intacta e seus olhos brilhavam com uma raiva fria, misturada com determinação. Ela sabia que aquele ato era motivado por racismo e arrogância, mas se recusou a se deixar derrotar. Naquele exato momento, seu telefone vibrou em seu bolso. Era David Johnson, seu marido, um influente empresário bilionário. David acabará de receber a ligação de Serena e seu rosto se contraiu ao ouvir a descrição do ataque. Longe de entrar em pânico, sentiu sua determinação se transformar em uma força implacável. Serena, sua esposa, estava humilhada. E ele não ia deixar aqueles homens escaparem impunes. O que deveria ser uma tarde relaxante se transformaria em um momento de justiça retumbante, onde a arrogância e o racismo dos ricos seriam confrontados pelo poder, determinação e dignidade dos Johnsons. Serena Johnson estava parada no meio do gramado, com os olhos fixos na trajetória da bola, mas sua mente estava em outro lugar. A dor no braço e no rosto a lembrava da violência gratuita que acabará de sofrer. A risada zombeteira dos Carringtons ecoava ao seu redor, como um sino abafado anunciando um confronto inevitável. Mark Carrington, o filho, deu um passo à frente arrogantemente, seu sorriso cruel destacando a arrogância de sua família. Bem, Serena, acho que qualquer um pode estar no clube errado, né? Ele zombou, jogando uma bola aos pés dela como se quisesse enfatizar seu desprezo. Serena levantou a cabeça, seus olhos escuros e penetrantes perfurando o ar carregado de desprezo. Não é um erro, Mark. É um ato de covardia. Você sabe exatamente o que está fazendo, respondeu ela com a voz firme e controlada, mas cada palavra vibrava com uma raiva reprimida. Richard Carrington, de pé atrás do filho, cruzou os braços e ergueu as sobrancelhas. E quem é você para nos dar sermão, mocinha? Rosnou ele, a arrogância estampada em cada ruga do rosto. Aqui nós decidimos, não você. Naquele exato momento, o silêncio foi interrompido pela chegada de um veículo preto com vidros escuros. David Johnson saiu com uma elegância que impunha respeito. Cada passo que dava no gramado parecia silenciar a arrogância dos Carringtons. Os membros do clube, testemunhando a cena, pararam curiosos e impressionados. David se aproximou calmamente, seus olhos escuros encarando Richard e Mark com uma intensidade gélida. Sua voz, profunda e autoritária, cortava o ar. Pare agora mesmo. Você acha que pode humilhar minha esposa na frente da boate inteira porque ela é negra e você é rico? Você está enganado. Marcos, surpreso com a presença de Davi, gaguejou. Quem é você exatamente? David sorriu levemente, mas seu olhar permaneceu duro. Sou David Johnson, empreendedor, investidor e dono de várias ações importantes deste clube. E hoje, você vai aprender que seu dinheiro não o protege da arrogância e do racismo. Um murmúrio percorreu o gramado. Os espectadores se voltaram para os Carringtons,
cujos sorrisos arrogantes começavam a vacilar. Richard tentou retomar o controle, mas a presença imponente de David abalou a confiança habitual deles. Serena sentiu um peso ser tirado dos ombros. Seu marido estava lá, não apenas para protegê-la, mas para transformar aquela humilhação em uma lição pública de justiça. O vento acariciava as árvores ao redor deles, como se marcasse o início de um confronto onde a arrogância e o racismo seriam confrontados com a dignidade, o poder e a determinação de um casal unido. O vento soprava levemente, levando embora os murmúrios dos membros do clube e amplificando a tensão palpável no gramado. David Johnson caminhou confiante em direção a Richard e Mark Carrington, com seus olhos escuros e determinados fixos em cada um deles. Os Carrington, normalmente tão seguros de si, de repente pareceram minúsculos em comparação com a estatura imponente de David. Você acha mesmo que suas risadas e provocações ficariam impunes? Perguntou David com a voz firme ecoando pelo gramado. Você acabou de acertar minha esposa com bolas de golfe. Adivinhe, aqui seu dinheiro e status não significam nada. Richard Carrington tossiu nervosamente, tentando mascarar seu medo por trás de uma arrogância forçada. Nós não pensamos, era só uma brincadeira, ele gaguejou. David balançou a cabeça lentamente, com um sorriso frio aparecendo em seus lábios. Uma piada, repetiu ele com uma entonação gélida. Deixe-me lembrá-lo do que isso significa. Você cometeu um ato de violência e humilhação racial na frente de todo o clube. Uma piada? Certamente que não. Nesse momento, os membros do clube começaram a murmurar entre si, chocados com a desenvoltura de David e a atitude hesitante dos Carrington. Até mesmo alguns dos membros ricos e influentes do clube, acostumados à impunidade dos Carrington, assistiram à cena com surpresa e um toque de respeito pela coragem de Serena e pela firmeza de David. David pegou o celular e apertou um botão. Em segundos, vários funcionários do clube chegaram, carregando documentos e arquivos. Ele fez um sinal para os Carringtons. Estes documentos formalizam suas sanções imediatas. Você perderá seus privilégios de clube por tempo indeterminado. Será banido de todas as competições futuras e uma compensação financeira será paga a Serena pelas lesões e humilhações que você infligiu a ela. Mark Carrington empalideceu, incapaz de responder. Seu pai, Richard, tremeu ligeiramente com o impacto das ações de David. Você não pode fazer isso. Mark exclamou, mas sua voz revelava impotência. David deu mais alguns passos à frente, aproximando seu rosto do de Mark. Serena observava o marido, impressionada com seu domínio absoluto da situação. A raiva que sentirá transformou-se em orgulho. A união, a força e o poder moral deles agora eram visíveis a todos. Richard Carrington, humilhado publicamente, tentou uma última manobra. Nós desafiaremos essas sanções. David o interrompeu com um aceno brusco de mão. Qualquer protesto será inútil. As evidências são claras e seu comportamento foi observado por todo o clube. Hoje sua arrogância e racismo tiveram um preço. Um silêncio solene caiu sobre o gramado. Até o vento parecia ter diminuído. Os Carringtons, antes dominadores e arrogantes, estavam agora encurralados, impotentes diante do poder moral e financeiro dos Johnsons. Serena, com o braço ainda machucado, aproximou-se de David e sorriu para ele, com uma mistura de gratidão e admiração nos olhos. Ela sabia que aquele confronto era apenas o começo, justiça precisava ser feita e lições aprendidas. Nos dias que se seguiram, o incidente no clube de golfe não permaneceu em segredo. Os membros do clube cochichavam em salões privados e terraços sombreados, comentando sobre a audácia de David Johnson e a queda espetacular dos Carringtons. Os boatos se espalharam rapidamente. Serena havia sido atingida por bolas de golfe e seu marido havia imposto punições severas aos culpados. Richard Carrington, acostumado à admiração e ao respeito automáticos, viu seu nome ser arrastado pela lama. Até os funcionários do clube, que antes se curvavam a todos os seus caprichos, agora murmuravam em voz baixa. Os Johnsons fizeram o que pensávamos ser impossível. Mark, por sua vez, estava nervoso e preocupado. Cada olhar que recebia no clube parecia um julgamento silencioso. Ele finalmente entendeu que dinheiro e arrogância por si só não compram tudo. Pela primeira vez, sentiu humilhação e medo. Serena, apesar da dor física ainda presente, sentiu-se aliviada. Ela havia testemunhado o poder do marido não de esmagar, mas de corrigir uma injustiça. Seu sorriso discreto ao encontrar os olhares cúmplices de alguns membros do clube refletia seu orgulho interior. David, sempre ao seu lado, monitorava a situação com atenção estratégica.
Sabia que a verdadeira lição não se limitaria às sanções financeiras e ao banimento dos Carringtons. Sua arrogância precisava ser completamente destruída, seu racismo tornado público e sua imagem de família intocável precisava desaparecer. Certa noite, durante um jantar formal no clube, David falou a todos os membros presentes. Sua voz, calma mas poderosa, ecoou pela sala. Jamais devemos permitir que humilhação, racismo ou arrogância tenham lugar em nossa comunidade. Serena foi vítima de um ato inaceitável, e hoje mostramos que ninguém, independentemente de seu nome ou riqueza, está acima do respeito e da dignidade humana. Os murmúrios diminuíram, substituídos por acenos e olhares de admiração. Até mesmo alguns dos antigos aliados dos Carrington perceberam que a dinâmica havia mudado drasticamente. Richard e Mark, sentados no fundo da sala, só conseguiam ouvir em silêncio. Vergonha e impotência estampavam seus rostos. Perceberam que a lição estava longe de terminar, a reputação que haviam construído ao longo de décadas começava a ruir, e o olhar da comunidade agora pesava como uma condenação moral irrevogável. Lá fora, o vento acariciava as árvores do clube como se quisesse selar o fim da arrogância. Serena colocou a mão no braço de David, sentindo a força silenciosa que emanava dele. Ela sabia que agora a justiça não era mais apenas um conceito, havia assumido uma forma viva, personificada pela união e determinação deles. E enquanto os Carringtons voltavam para casa naquela noite, humildes, os Johnsons já estavam planejando o que viria a seguir, uma lição ainda mais poderosa, que deixaria uma marca indelével em qualquer um que pensasse que dinheiro e racismo poderiam comprar qualquer coisa. O sol do dia seguinte banhava o clube de golfe com uma luz dourada, mas a atmosfera estava carregada de tensão. Os Carrington, Richard e Mark, sabiam que agora eram o centro de um espetáculo do qual eram vítimas involuntárias. Seus privilégios, sua arrogância e suas reputações estavam vacilando sob o peso da justiça que David Johnson estava prestes a impor. David convocou uma reunião oficial do clube, convidando todos os membros a comparecerem ao que ele chamou sobriamente de um lembrete dos valores fundamentais de respeito e dignidade. Cadeiras foram dispostas ao redor do gramado central, e um silêncio curioso se instalou quando David deu um passo à frente, com Serena ao seu lado, calma e majestosa, apesar da dor física do dia anterior. Hoje, começou David, com a voz cheia de autoridade, não estamos apenas presenciando uma discussão sobre as regras do clube. Estamos presenciando um lembrete fundamental. Ninguém, independentemente de riqueza ou nome, tem o direito de menosprezar ou prejudicar outra pessoa. Os Carringtons pálidos e desconfortáveis mantinham-se afastados. Seus olhos tentavam encontrar uma rota de fuga, mas David não deixava espaço para a manobra. Richard e Mark Carrington, continuou David com os olhos fixos em cada um deles, recentemente decidiram testar a dignidade e a paciência da minha esposa Serena. Aqui mesmo, usando bolas de golfe como instrumentos de humilhação. Estou aqui para dizer que esse comportamento é inaceitável e jamais será tolerado. Um silêncio pesado se instalou. A plateia prendeu a respiração. Alguns assentiram, outros murmuraram aprovação silenciosa. Os Carringtons estavam agora presos em uma armadilha pública sem saída. David então entregou um envelope aos dirigentes do clube. Aqui estão os documentos oficiais. Os Carringtons perderão seus privilégios imediatamente, e Serena receberá uma indenização financeira pelos ferimentos e humilhações sofridos. Esta decisão é final e será publicada a todos os membros do clube. Mark tentou protestar com a voz trêmula. Isso é exagerado. David deu um passo à frente, seu olhar penetrante. Exagerado? Os fatos são claros. Você agrediu uma mulher, humilhou a comunidade e acreditou que o dinheiro poderia protegê-lo. A lição é justa e necessária. Os membros do clube começaram a aplaudir timidamente, depois com mais confiança. A humilhação pública dos Carringtons foi completa. Até mesmo seus aliados mais próximos evitaram apoiar sua arrogância, entendendo que a força moral e social dos Johnsons superava todo o seu poder financeiro. Serena, com o braço ainda machucado, deu um passo à frente e disse algumas palavras. Nunca busquei estar no centro deste conflito. Mas hoje provamos que a dignidade e o respeito são mais poderosos do que qualquer fortuna. O murmúrio de aprovação da Assembleia transformou-se em aplausos sinceros. Os Carringtons, agora encurralados e envergonhados, perceberam que sua arrogância lhes custará muito mais do que dinheiro. Sua reputação e orgulho haviam sido destruídos. Os Johnsons saíram do campo de mãos dadas. A lição pública havia sido dada, mas David sabia que a verdadeira vitória não residia apenas na imposição de sanções.
residia na transformação duradoura de atitudes em dar o exemplo para toda a comunidade. Nos dias seguintes, Richard e Mark Carrington começaram a sentir as primeiras repercussões sociais de sua arrogância. Seus amigos habituais do clube passaram a evitar seus convites, e alguns membros influentes ostensivamente lhes davam as costas em eventos sociais. Até mesmo patrocinadores e parceiros de negócios, antes rápidos em demonstrar lealdade, relutavam em se associar a eles. Mark, que gostava de se considerar intocável, começava a sentir uma ansiedade que desconhecia. Cada telefonema ou mensagem que recebia parecia um lembrete da humilhação pública. Às vezes ele flagrava seu pai, Richard, olhando para o gramado onde tudo começou, com o rosto marcado pela vergonha e pela raiva. Certa manhã, Richard recebeu uma ligação da diretoria do clube. Sr. Carrington, analisamos seu comportamento recente. Seus privilégios estão suspensos por tempo indeterminado e recomendamos sua remoção de competições futuras. Richard pálido gaguejou. É impossível. Mas o tom firme do secretário não deixou margem para interpretações. Os Carrington finalmente entenderam que sua riqueza e status não eram suficientes para protegê-los do julgamento coletivo. Enquanto isso, Serena e David continuaram sua rotina com dignidade e compostura. Serena gradualmente retornou ao golfe, e sua presença lembrava a todos da coragem e força moral que ela personificava. David, por sua vez, continuou monitorando as consequências para os Carringtons, garantindo que a lição fosse completa e duradoura. A reputação dos Carringtons começou a ruir em Willow Creek. As redes sociais espalharam a história, mostrando fotos do gramado e das sanções impostas por David. Os comentários variaram de solidariedade a Serena a condenações ao comportamento dos Carringtons. Cada postagem reforçava a ideia de que a arrogância e o racismo têm um preço. Mark, incapaz de suportar a pressão, tentou se desculpar publicamente com uma declaração desajeitada. Lamento o que aconteceu. Mas suas desculpas soaram vazias, tardias demais, e a opinião pública não lhe mostrou piedade. Os membros do clube continuaram a olhá-lo com desconfiança e distanciamento, um lembrete constante de que a humilhação que ele havia infligido não desapareceria facilmente. Richard, enquanto isso, afundava em uma raiva silenciosa, mas ciente da inevitabilidade da lição. Os Johnsons, com sua calma e dignidade, conseguiram inverter os papéis. Agora não eram mais os Carringtons que detinham o poder social, mas aqueles que eles tentavam humilhar. Serena colocou a mão sobre Ed e David enquanto caminhavam pelo gramado, com os olhos cheios de gratidão e orgulho. Ela sabia que a justiça não se mede apenas por penalidades financeiras ou banimentos. Ela reside na restauração do respeito, da dignidade pública e da consciência coletiva. E enquanto o sol se punha sobre Willow Creek, uma mensagem clara se espalhou entre os membros do clube e a comunidade. Dignidade e coragem sempre superam a arrogância e o racismo. Semanas após a humilhação pública, Richard e Mark Carrington buscavam desesperadamente maneiras de reparar sua imagem manchada. Eles contataram antigos aliados, enviaram convites para eventos exclusivos e fizeram inúmeras aparições na mídia, na esperança de que o tempo apagasse sua vergonha. Mas aonde quer que fossem, a lembrança do incidente com Serena Johnson os precedia. Até os repórteres locais conheciam a história. Uma mulher negra havia sido atacada por bolas de golfe, e seu marido, David Johnson, havia dado uma lição mordaz aos arrogantes e racistas Carringtons. As entrevistas desajeitadas de Mark só aumentavam o ridículo, e Richard, apesar da idade e da experiência, acabou sendo ridicularizado pelos colegas. Certa noite em uma gala de clube, os Carringtons tentaram uma abordagem pública. Queremos expressar nossa Richard começou, mas a multidão o interrompeu com murmúrios e olhares céticos. Os membros do clube, antes admiradores, agora ignoravam suas palavras. David e Serena, presentes na festa, observavam calmamente a cena. Serena, usando um vestido elegante porém simples, colocou a mão no braço de David, lançando-lhe um olhar compreensivo. Ela sabia que o orgulho e a dignidade do casal Johnson estavam agora intactos, que qualquer tentativa de reconquistar os Carringtons seria inútil. Mark, desesperado, tentou provocar um confronto para retomar o controle. Você acha que acabou? Você não sabe o que eu sou capaz de fazer. Ele gritou. David deu um passo à frente, seu olhar sombrio e penetrante. O que você pode fazer? Repetiu ele calmamente, mas com uma autoridade gélida. Você já mostrou quem realmente é Mark. E acredite, o mundo inteiro viu. Suas manobras só vão reforçar o que todos já sabem. Sua arrogância e racismo são inúteis diante da justiça e da dignidade.
Richard tentou intervir, mas David o interrompeu com um gesto firme. Silêncio. Hoje suas desculpas, suas tentativas de recuperação e suas manipulações são inúteis. Você causou danos e deve enfrentar as consequências pública e permanentemente. A multidão, testemunhando o confronto, aplaudiu silenciosamente, respeitando a firmeza e a justiça de David. Os Carrington, vermelhos de vergonha, compreenderam que nenhuma manobra poderia reparar a imagem que eles próprios haviam manchado. Serena, com o braço ainda um pouco dolorido, falou suavemente para David. Eles não entendem que o verdadeiro poder não está no dinheiro, mas no respeito e na dignidade. David assentiu, seu olhar percorrendo os Carringtons como se quisesse gravar em suas mentes a lição que haviam acabado de receber. A noite continuou, mas o clima havia mudado. A comunidade percebera que a justiça moral e social havia triunfado e que os Carringtons, apesar de seus esforços, permaneceriam um exemplo de arrogância punida. Os Johnsons saíram da festa de mãos dadas, mais unidos e respeitados do que nunca. E quando os Carringtons voltaram para casa, humilhados e impotentes, a mensagem foi clara: arrogância e racismo têm um preço, e a dignidade sempre triunfa. Logo após a festa, a história de Serena e David Johnson circulou pela mídia local e pelas redes sociais. Imagens do gramado, depoimentos de membros do clube e declarações de David foram amplamente compartilhados. Os Carringtons, que acreditavam conseguir conter a situação dentro do círculo íntimo do clube, de repente se depararam com uma humilhação pública muito maior do que qualquer coisa que pudessem imaginar. Emissoras de TV locais transmitiram reportagens detalhadas. Casal Johnson desafia a arrogância de Carrington, dizia uma manchete. Vídeos mostravam Richard e Mark tentando se defender desajeitadamente, enquanto David e Serena apareciam como símbolos de dignidade e justiça. Mark, que pensava poder ignorar a mídia, foi inundado por comentários online. Pessoas em todos os lugares denunciaram o comportamento racista e arrogante dos Carringtons. Alguns membros do clube compartilharam os artigos, reconhecendo publicamente a lição que haviam aprendido. Richard, humilhado no conforto de sua mansão, não sabia como reagir. Cada notificação em seu celular parecia um lembrete de seu fracasso. Seus sócios, alertados pela cobertura da mídia, começaram a rever seus contratos e compromissos, temendo que sua associação com os Carringtons prejudicasse sua imagem. David, por sua vez, observava calmamente a onda de choque da mídia. Ele sabia que, para a lição ser completa, ela teria que ser irreversível, afetando não apenas as finanças e o círculo social dos Carringtons, mas também sua imagem pública. Serena, ao seu lado, lançou-lhe um olhar cúmplice. A justiça nunca foi tão visível, ela sussurrou. David assentiu. E é assim que tem que ser. Eles precisam entender que suas ações têm consequências, onde quer que estejam. No dia seguinte, os Carringtons foram convidados para várias entrevistas para tentar se explicar. Cada intervenção foi um desastre. Seus pedidos de desculpas desajeitados e tardios apenas reforçaram a opinião pública de que sua arrogância e racismo eram imperdoáveis. Os jornalistas implacáveis confrontaram-nos diretamente com suas ações, sem lhes dar margem de manobra. Mark tentou uma última vez. Eu pensei que fosse uma brincadeira. David, presente durante uma transmissão pública, interveio calmamente. Não foi uma piada. Foi um ataque, um ato de racismo e arrogância. E hoje o mundo inteiro sabe disso. Os Carringtons, perturbados e humilhados, compreenderam que a lição estava completa. Seus privilégios, sua reputação, seu poder social e até mesmo sua imagem pública estavam agora sob o controle dos Johnsons. Eles haviam se tornado símbolos de arrogância punida. Serena e David deixaram a cena da mídia de mãos dadas, com a dignidade intacta e a mensagem clara. A justiça moral sempre supera a riqueza e o poder, e a dignidade humana não é negociável. Poucas semanas após a humilhação mediática, frustrados e humilhados, Richard e Mark Carrington decidiram tentar uma revanche. Acreditavam que, usando sua influência e contatos, poderiam recuperar parte da imagem manchada. Mas mal sabiam que David e Serena Johnson estariam ansiosos por cada movimento. Mark tentou organizar uma festa privada no clube, convidando membros influentes e jornalistas locais na esperança de restaurar sua imagem. Richard, por sua vez, publicou desculpas desajeitadas e ambíguas, na esperança de acalmar a opinião pública. Na noite da festa, David e Serena também apareceram, não para participar do evento, mas para observar e controlar a situação. David, olhando ao redor da plateia, sussurrou para Serena. Veja como eles tentam manipular a percepção. Nada disso vai funcionar.
O plano dos Carringtons rapidamente saiu pela culatra. Membros do clube e repórteres, agora bem informados e simpáticos à causa de Serena, recusaram-se a levar a sério as desculpas e manobras dos Carringtons. Cada palavra desajeitada de Richard ou Mark era recebida com murmúrios de desaprovação e olhares céticos. Em certo momento, Mark tentou falar novamente na frente de todos. Quero esclarecer. David, com voz calma mas firme, interrompeu-o. Não há nada a esclarecer, Mark. Suas ações falam por si. E o que o mundo viu não pode ser apagado por desculpas tardias ou tentativas de manipulação. Richard, vermelho de raiva e humilhação, tentou protestar, mas Serena o encarou, olhando diretamente nos olhos. Você achou que conseguiria humilhar minha família e sair impune? Agora você finalmente entendeu que respeito não se compra com dinheiro. A noite se transformou em um desastre para os Carringtons. Os convidados os evitavam, alguns saíam discretamente da sala e jornalistas documentavam cada momento constrangedor. A tentativa de retaliação saiu pela culatra, tornando a aula ainda mais pública e irreversível. No final da noite, David e Serena deixaram o clube de mãos dadas, confiantes de que a justiça havia sido feita não apenas pela lei moral, mas também pela percepção social. Os Carringtons ficaram sozinhos, humilhados e impotentes, percebendo que sua arrogância e racismo lhes custaram muito mais do que dinheiro. Eles haviam perdido respeito e credibilidade. No caminho de volta, Serena colocou a mão sobre a de David. Eles nunca aprenderão, mas pelo menos o mundo inteiro viu o que é certo. David assentiu, olhando para o céu. E é isso que importa. Dignidade e respeito sempre triunfam, não importa quanto dinheiro ou arrogância tenham. Apesar das sucessivas derrotas, Richard e Mark Carrington se recusaram a admitir seu fracasso. Convencidos de que o dinheiro ainda poderia redimir sua imagem, organizaram uma suntuosa festa de gala no coração da cidade, convidando a elite de Willow Creek e arredores, na esperança de tirar vantagem da situação. Os Johnsons, informados da manobra, decidiram comparecer à festa também. Mas desta vez, não vieram apenas para observar. David havia preparado uma estratégia para expor a arrogância e o racismo dos Carringtons diante de todos. Uma lição final e irreversível. Quando Richard e Mark tomaram a palavra para se desculpar e se apresentarem como benfeitores arrependidos, David subiu lentamente ao palco. Sua voz, calma mas poderosa, cortou a multidão. Senhoras e senhores, permitam-me esclarecer algumas coisas. Ontem, esses homens pensaram que poderiam humilhar minha esposa com arrogância e racismo. Hoje, eles ainda tentam manipular a opinião pública. Mas a história é clara e os fatos são irrefutáveis. Um murmúrio percorreu a sala. Todos os convidados, surpresos e atentos, olharam para David e Serena. Richard tentou falar novamente. Nós mudamos. David levantou a mão para detê-lo. Você não mudou. Suas palavras são vazias e tardias. Respeito não se exige, se conquista. E você o perdeu naquele dia. Serena, com o braço levemente machucado, mas com postura majestosa, acrescentou. Arrogância e racismo têm um preço. Vocês aprenderam esse preço. E essa lição está agora gravada no coração de todos aqui. Os convidados, impressionados com a coragem e a dignidade dos Johnsons, aplaudiram. Os Carringtons, humilhados diante da alta sociedade e da mídia presentes, só conseguiam olhar para baixo. Sua última tentativa de recuperação havia fracassado completamente. Mark fez um movimento desesperado, mas David o encarou com uma calma gélida. Toda tentativa que você fizer daqui para frente será vista através do prisma da sua arrogância passada. Você é responsável por suas ações, e é tarde demais para reverter isso. Ao final da festa, a lição dos Johnsons estava clara e completa. Os Carringtons, antes poderosos e arrogantes, estavam agora reduzidos à humildade e à vergonha, vítimas do próprio comportamento. Enquanto as luzes do centro da cidade se apagavam, David e Serena caminhavam lado a lado, calmos e orgulhosos. Sua dignidade, união e força moral haviam triunfado. A história seria contada repetidas vezes não como vingança, mas como um exemplo brilhante de justiça, coragem e respeito. Com a calma retornando a Willow Creek, a vida voltava ao normal para a comunidade. Mas a história dos Johnsons e dos Carringtons permanecia viva na memória de todos. O clube de golfe, outrora um símbolo da arrogância da elite, agora estava marcado pela lição de dignidade e respeito imposta por David e Serena Johnson. Os Carringtons, humilhados pública e socialmente, haviam desaparecido dos eventos da cidade. Richard e Mark ainda tentavam reconstruir suas reputações, mas seus esforços foram em vão.
Sua arrogância e racismo deixaram marcas indeléveis, e o mundo agora sabia que dinheiro não comprava respeito nem moralidade. David e Serena, por outro lado, continuaram suas vidas com calma e elegância. Serena retomou suas partidas de golfe com serenidade, e cada tacada lembrava a todos da força e dignidade que ela personificava. David, discreto mas influente, sempre garantiu que a justiça e a imparcialidade fossem respeitadas em todas as esferas em que atuavam. Uma tarde, enquanto caminhavam pelo gramado onde tudo começou, Serena colocou a mão sobre a de David e sorriu. Fizemos mais do que corrigir uma injustiça. Mostramos que a dignidade e o respeito são verdadeiros poderes. David assentiu, seu olhar vagando em direção ao horizonte dourado pelo sol poente. E que aqueles que pensam que o dinheiro pode comprar tudo finalmente entendam que existem valores que transcendem a riqueza. Hoje, Willow Creek sabe que a justiça e a coragem sempre triunfam. Os membros do clube, testemunhas silenciosas dessa caminhada, o saudaram com respeito e admiração. A reputação dos Johnsons estava firmemente estabelecida, não por sua riqueza, mas por sua força moral, sua dignidade e sua determinação em defender o que era certo. Os Carringtons, por sua vez, aprenderam a lição mais difícil de todas. Arrogância, racismo e brutalidade moral têm um preço que nenhum privilégio pode apagar. A cidade, e todos os que assistiram, jamais esqueceriam que David e Serena Johnson não apenas protegeram sua dignidade, mas também ensinaram a todos uma lição eterna de respeito e justiça. À medida que o sol se punha atrás das colinas de Willow Creek, o vento soprava suavemente sobre o verde, como se para selar para sempre esta vitória moral. A história dos Johnsons permaneceria para sempre um exemplo de coragem, justiça e dignidade triunfante, lembrando a todos que o verdadeiro poder reside no respeito e na integridade, não na arrogância ou na riqueza.